Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, com muita alegria, pastor Leandro Amorim aqui na França. Eu estou aqui caminhando aqui para fazer aqui uma compra no supermercado. Eu queria poder aproveitar, comunicar para vocês essa minha última postagem que eu falei sobre a igreja nos Estados Unidos. Depois de mais de 200 anos, fechou completamente as portas. É lamentável em poder publicar esse tipo de postagem nas redes sociais, como foi no Instagram, no Facebook. Houve uma manifestação, uma mobilização de alguns seguidores nossos, pessoas que nos seguem, escreveram algo como lamentável isso, é muito triste. Pessoas reagiram nas minhas redes sociais, também coloquei no meu no meu YouTube, essa publicação. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para lembrar e reforçar e alertar você e falar principalmente da realidade também aqui na Europa, né? Eu estou na França. Se você que me segue há algum tempo já deve ter assistido esse vídeo meu, porque as portas da Europa estão fechando, porque as igrejas cristãs da Europa estão fechando as portas. Eu mostro aí, inclusive, gruas, máquinas grandes destruindo algumas igrejas históricas em toda a Europa, como aqui na França, na Bélgica, em outros países aí, se eu não me engano também na Holanda, lugares onde o evangelho era muito eficiente. E caminhando aqui nessa localidade, aqui nessa vila, eu pude observar também que não há uma igreja evangélica aqui. É um local muito antigo. E eu quero poder lembrar uma coisa, né? Hoje estou com a camisa de Portugal. Nós amamos os portugueses, porque a minha filha é portuguesa. Eu quero deixar aqui uma saudação para todos os portugueses que estão enfrentando aí também essa queimadas, aí, essa alta temperatura do calor que está, infelizmente, aí destruindo alguns lugares em Portugal, como todos os anos, né, aí principalmente nas florestas e matos, onde o fogo tem se propagado, tem crescido, infelizmente, né? Mas voltando aqui ao assunto, eu quero poder falar isso, meus irmãos, por causa da reação de vocês. Aqui na Europa, se você tem pesquisado aqui na França, 1% a 2% são evangélicos ou protestantes. Muitas cidades aqui na França também já fecharam as portas. Nos Estados Unidos, como foi essa notícia, 6.000 a 10.000 igrejas por ano fecham as portas, irmão. Eu tô falando por ano, viu? Entre 6.000 a 10.000 igrejas por ano. Isso é muita coisa. Agora, por que isso está acontecendo? Duas coisas, você que leu aí. Declínio de membros dentro da igreja. Segundo, a falta de manutenção dentro da igreja. Quando eu falo manutenção, eu estou falando da parte financeira, né? Onde é conhecida através dos dízimos e das ofertas missionárias ou ofertas voluntárias. Meus irmãos, o que eu posso falar para vocês que me seguem no canal, que nos Estados Unidos é um reflexo aqui na Europa. Se não for até pior, eu penso que é pior aqui na Europa essa realidade. Eu já vi como pastor, hoje eu estou como missionário, mas quando eu estava pastoreando aí em Portugal, teve uma altura que a nossa igreja não teve condições de poder pagar o aluguel. O que aconteceu? Tivemos que, infelizmente, deixar o espaço, que foi na região de Cascais, e Deus me deu a estratégia de poder fazer culto nos lares. Você entende acerca dos cultos nos lares? Por isso eu coloquei na minha rede social Missão nos Lares em Portugal, porque é uma necessidade muito grande de poder você ter uma certa experiência nessa área missionária e entender, né, o pessoal está aqui andando, e entender que o lado financeiro é uma das principais causas de fechamento de igrejas na Europa. Eu vi isso como pastor, eu passei por isso. E também o declínio de pessoas
que não estão indo mais para a igreja. Isso é preocupante porque o lado financeiro é importante. Você deve analisar comigo. Poxa, pastor Leandro, estamos na Europa, né? Estou em euro. E mesmo assim, algumas igrejas fecham as portas por causa dessa área. Sim, meus irmãos, eu vejo isso aqui. Eu tenho analisado isso, que nem todo mundo oferta ou entrega o seu dízimo na igreja. Então, por esse motivo, algumas igrejas estão sofrendo financeiramente. Mas para mim, a causa principal, além dessa, é a falta de membros. Não tem pessoas para congregar. Isso está acontecendo, irmão, com certeza. Nos Estados Unidos as igrejas estão envelhecendo, né? Aqui na Europa também, as igrejas estão envelhecendo, pastores estão envelhecendo, pessoas não estão mais indo para a igreja. Só iam para a igreja quem era os mais velhos, os mais antigos. Então, porque outros eram muito católicos, mas hoje a maioria da juventude ou da minha idade mais para baixo aí não estão mais indo para a igreja, principalmente os adolescentes, os jovens aí, né? Dessa faixa etária aí de adolescência para a juventude. Dificilmente você vai ver jovens dentro da igreja. Então, por esse motivo, as igrejas estão fechando as portas. Isso significa o que, pastor Leandro? Falta de obra missionária. Falta de visão missionária. Por isso que eu falo muito no meu canal. Você que me segue há muito tempo, vamos pregar o evangelho, meus irmãos. Vamos anunciar a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra na rua, nas casas, nas missões. Deus colocou aqui um projeto no meu coração, aqui na França, em um local ainda não tem igreja evangélica, irmão. E nós vamos nos reunir para fazer o primeiro culto aqui. Para que você tenha uma ideia, eu vou postar no meu canal isso. Para mim isso é uma grande vitória, muito grande. Porque quando eu vim para a França, foi de uma maneira muito... Como é que eu vou lhe explicar essa palavra aí? Algo impossível de poder estar aqui. Foi algo que eu não imaginava estar aqui. Mas eu senti-me como quando José foi para o Egito, mais ou menos. Naquela circunstância, mas o propósito de Deus, aquele versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pelo projeto missionário, pelo plano de Deus, e Deus ele vê as almas que necessitam. Eu pude observar que aonde eu estou, principalmente no meu trabalho, há pessoas que não conhecem a Deus e outros que estão afastados do Evangelho. Principalmente nós brasileiros, muitos não estão mais congregando. Conheci pessoas aqui que estão 2 anos, 3 anos sem ir para a igreja. Já vi casos de 5 até 10 anos, irmão, de pessoas da nossa terra não ir para a igreja. Então você pensa, por que as igrejas estão fechando? Porque está faltando missionários, está faltando discípulos de Jesus que pregam o evangelho, pessoas que não olham apenas para si, mas olhem para as almas que estão morrendo sem Deus. Olha que eu estou passando aqui agora, em frente a um cemitério. Em frente ao cemitério. E a palavra de Deus fala assim: levanta-te e resplandece, porque vem chegar a tua luz. Eu lembro de Ezequiel, quando ele chega ali no vale de ossos secos, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza no meio do vale, para que os ossos vivam. Eu pergunto para você, a vida de muitos europeus como cemitério, estão mortos espiritualmente. Precisam de vida. E quem que traz a vida, irmão? Quem traz a vida é Jesus. Eu vou virar aqui a câmera aqui para mostrar aqui um pouco para você onde estou andando aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ali a bandeira da França. País muito bonito. Tô aqui do interior, irmão, também. Ali atrás tem a igreja católica, é a única igreja dessa cidade. Tô aqui entre vilas e aldeias. Já falei tanto em Portugal sobre vilas e aldeias. Então me acompanhem agora aqui e vamos tentar aí concluir esse assunto para o vídeo não ficar tão grande, né? É o seguinte, irmão. Eu, como missionário que está aqui nesse país recentemente, 3 meses que eu fiz agora, eu posso dizer, irmão, se nós, missionários, nós, pastores, não fizermos alguma coisa
se nós não fizermos alguma coisa em favor da igreja, as igrejas, principalmente da Europa, vão cada vez mais diminuir. E esse quadro aí que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, de 6.000 a 10.000 igrejas fecharem por ano, aqui na Europa você caminha 100 quilômetros. Para você ter uma ideia, nesse local onde eu estou, a igreja mais perto daqui, irmão, que eu conheço, está quase 1 hora de viagem. Essa é a realidade da França. Olha aí as casas todas bonitas. E eu pergunto para você, quem vai pregar o evangelho para o povo francês, para o povo europeu? As igrejas estão fechando as portas. Por que fecham as portas, pastor? Por falta de membros. Irmão, se não tem membros, agora imagina missionários. Se as igrejas estão fechando a porta porque não tem manutenção financeira, agora imagina pastores e missionários. Por isso que eu falo o quanto é fundamental, irmão, é importante a vida de um pastor que é um evangelista e um missionário ao mesmo tempo, que se preocupa com as almas, porque através disso ele vai mobilizar a igreja, levar a igreja para o propósito que Jesus falou: vinde a mim. Jesus falou, e vos fareis pescadores de homem. Foi isso que Jesus ensinou aos discípulos, irmão. E é isso que eu quero poder passar no meu canal. Eu estou aqui para mostrar para vocês a realidade da Europa. Se nos Estados Unidos 6.000 a 10.000 igrejas fecham por ano, aqui na Europa a realidade é outra. Eu não sei quantas igrejas fecham na França ou na Europa, mas se você fizer o cálculo, deve ser maior o índice, tá bem? Aqui é muito mais difícil. Aqui você vai andar 100, 200 quilômetros para poder achar uma igreja evangélica. Para você encontrar uma reunião, a qual estou querendo fazer aqui, uma reunião dentro da casa, não é abrir uma igreja, é reunir dentro de um lar. É o que Deus colocou no meu coração. Missão nos lares. Na Europa, irmão, comecei em Portugal e vou começar aqui na França. Por quê, pastor Leandro? Porque é a única maneira que eu vejo nesse momento de poder alcançar os perdidos, os que estão desengrejados, os que estão afastados do evangelho. Não importa se é brasileiro ou francês, irmão, são almas, todas as pessoas são importantes para Deus, tá bem? É isso que eu quero passar para vocês, então continue orando. Como isso pode mudar, se alguém perguntasse isso para mim? Oração, uma vida de oração, uma vida de busca a Deus. E também tem que lembrar uma coisa, uma vida de renúncia. Nem todo mundo vai renunciar aos seus desejos, suas paixões, seus prazeres, os seus sonhos, para poder ajudar o próximo, irmão. Um missionário, um pastor, ele não pensa só nele mesmo, ele pensa no próximo. Entende isso? Por que eu falo isso? Porque você deixa de pensar um pouco em si para poder ajudar uma pessoa que está perdida. Foi isso que Jesus fez, foi isso que ele ensinou aos discípulos e foi isso que os discípulos fizeram em Atos dos Apóstolos, quando eles saíram de cidade em cidade pregando a palavra de Deus. Aí você vê lá Pedro e João, lá em Atos, quando ele fala assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Você vê Filipe lá em Atos dos Apóstolos, quando ele chega em Samaria, ele começa a pregar a Cristo. Pessoas são curadas, são salvas, são transformadas. O evangelho cresceu. O Espírito Santo se derramou ali quando Pedro e João foram ajudar Filipe. A cidade foi comovida. A cidade foi contagiada pelo evangelho em Samaria. Houve um avivamento. Depois de Atos 3, o derramamento do Espírito Santo, irmão, é para poder te encher da presença de Deus, não para você apenas ter o conhecimento, falar em línguas, profetizar ou dizer às pessoas, admirar o seu dom. Muito mais do que isso. Isso não é o significado. Ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus e levar o testemunho de Deus, de Jesus, para as nações, principalmente aqui na Europa. Por isso que eu estou aqui há 17 anos. Quando eu estive no Brasil ano passado, eu pude ver o crescimento. Aí no Brasil muitas igrejas, várias denominações. Participei em alguns eventos grandes, aí como no sul do Pará, preguei a palavra de Deus. Fiquei muito feliz
vendo muita gente poder caminhar em um bairro e ter várias igrejas. Aqui, ó, eu tô andando aqui, não tem uma igreja evangélica. Por quê, pastor? Quem sabe a igreja teve aqui antes, não sei. Ou se nunca teve, mas em nome de Jesus nós estamos aqui para poder realizar, quem sabe hoje, neste sábado, nosso primeiro culto aqui. Por quê? Porque nós temos a necessidade de congregarmos, temos a necessidade de poder buscarmos a Deus. Por que eu falo isso? Porque eu sou melhor que você? De forma alguma. Porque quando Deus me chamou, meus irmãos, eu senti a necessidade de espalhar o evangelho. Eu lembro quando Deus me chamou aí na minha cidade, no Pará. Eu não me achava. Eu era o menor dos menores. Eu me achava muito pequeno. Eu achava que Deus nunca poderia me usar. Eu não achava que Deus poderia usar uma pessoa como eu. Eu não achava que era possível Deus usar alguém. Eu era muito tímido, muito vergonhoso. Eu era muito fechado, não conseguia me comunicar. E Deus falou que Ele ia me usar. Eu comecei a ler a palavra, fazer o curso teológico também, que é importante. Mas o mais importante, irmão, foi tomar a decisão de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías. Porque uma das decisões mais difíceis do missionário é você deixar o local onde você está para poder ajudar o próximo. Você pode fazer aí na sua cidade, você pode deixar uma comodidade da sua casa, um local que você está, para poder servir a Deus. Olha, isso aqui é um centro de saúde, aqui é um hospital. Interessante, né? Então, meus irmãos, eu quero poder terminar esse vídeo falar apenas algo importante. Vamos orar, vamos clamar a Deus mais, vamos fazer alguma coisa, porque o mundo já tem muitos médicos, muitos advogados, engenheiros, empresários, enfim, atletas como jogadores aqui na França, né? Aqui tá, eu tô aqui no país onde está o jogador Messi, Mbappé, Neymar, grandes jogadores de futebol. O mundo está assim na Europa, são os maiores jogadores e estão jogando na Europa. E eu pergunto, e os pregadores? E os discípulos de Jesus? E os missionários? E as mulheres de Deus? Os jovens? Quem poderá fazer alguma coisa para que esse quadro diminua, meus irmãos? As pessoas pensam tanto em ganhar dinheiro, tanto em poder adquirir riquezas, que esquecem daquilo que é mais importante que Jesus disse. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A sua alma, ela é o bem mais precioso que você tem espiritualmente, a sua alma. E Jesus, ele falou, aquele que ganha a alma, sábio é, irmão. Eu estou falando isso porque há muitas almas perdidas, há muitas vidas que estão sofrendo sem Deus, há muitas pessoas que não estão mais indo para a igreja, muitas pessoas na Europa estão velhas e muitas delas, os jovens de hoje, não querem mais saber de igreja ou de Jesus. Então, eu termino dizendo, duas coisas levou o fim dessa igreja nos Estados Unidos: a falta de membros e a falta de manutenção financeira. Que você que está vendo alguma coisa aí na sua igreja, vamos mudar esse quadro no nome de Jesus. Vamos nos unir, meus irmãos. Eu tenho orado a Deus para que Deus desperte muitas pessoas para fazer missão na Europa. Não para fazer turismo, mas para fazer missões, irmão. Fazer missões é ajudar o próximo, é estender a mão para o caído. Irmão, fazer missão é como naquela parábola do bom samaritano. Isso é missões. Ele cuidou do doente, ele ajudou financeiramente, ele não esperou o dia de amanhã, ele estendeu as mãos e ele cuidou daquele ser humano, das feridas dele, do corpo dele, da alma dele. É isso que é a igreja missionária. Uma igreja missionária, um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária. Eu e você só seremos um verdadeiro cristão quando estendemos as mãos para o próximo, irmão. Quando ajudamos o ser humano. E como você pode fazer? Através do seu talento, através do seu dom, que é cantar, pregar, evangelizar, orar por alguém, enfim, fazer qualquer coisa no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz. Esse é o vídeo de hoje.
Eu espero que você continue orando por nós. Nós estamos com um projeto missionário aqui na França, de começar a fazer um trabalho de missões aqui nos lares, principalmente aqui no local onde não há igreja evangélica. Eu estou muito contente com isso. Ore por nós, porque é muito desafiador. É um desafio enorme, mas Deus é tão bom, irmão, que pessoas concordaram em poder aceitar esse culto. Estou muito feliz em poder estar na frente desse trabalho, de poder ser esse canal, esse instrumento de Deus para poder ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo, que Deus quiser. Deus abençoe, meus irmãos.